A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025, aqui na classe dos adultos pela Igreja Assembleia de Deus, a revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E estas lições, irmãos, estão sendo postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Fé Cristã. Então, nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 3. E essa lição de número 3, para a data do dia 19 de janeiro de 2025, ela tem como tema a encarnação do Verbo. Se você perdeu as duas lições anteriores, você pode estar vindo aqui nesta playlist e estar ali assistindo essas duas lições que já estão aqui postadas no nosso canal. Nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, João capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Nós temos como verdade prática a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Nós cremos, irmãos, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele tinha a natureza 100% homem e 100% Deus. E nós estaremos estudando nesta lição de hoje esse contexto, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos como leitura bíblica em classe 1 de João capítulo 1, versículos 1 ao 3, depois a 1 de João capítulo 4, do versículo 1 ao 3 também, e 2 de João no versículo de número 7. Amém? 1 de João então diz assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o seu Filho Jesus Cristo. Lá na 1 de João capítulo 4 diz assim, Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verso 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Eis que está já no mundo. Aqui ainda, na 2 de João, lá no verso 7, diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Nós temos então, irmãos, como objetivos para a nossa lição de hoje. São 3 objetivos. O primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Então, nosso objetivo para a lição de hoje é o que? Estudar sobre a doutrina da humanidade de Jesus Cristo. Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que conhecer os inimigos da fé, conhecer o que os inimigos da fé pensam sobre nós é muito importante para exercer o que? A defesa da nossa fé. Lá na primeira lição, nós falamos sobre esta apologia, ou seja, apologética, que é o que? A defesa da nossa fé. E aqui eu gostaria de fazer um comentário aos irmãos a respeito dessa questão de inimigo. Então, 3 coisas que a gente precisa ter em mente aqui, irmãos. A primeira delas é o seguinte: quem é
né, quem são os nossos inimigos, né? O segundo ponto aqui, onde está, né? Onde estão os inimigos? E o terceiro ponto, que armas estes inimigos utilizam? Ou seja, para que nós possamos estar o quê? Nos defendendo. Então, a parte motivacional aqui que a gente traz aos irmãos é o quê? Nós temos que saber quem é o nosso inimigo, né? Quem são os nossos inimigos nesse caso aqui de heresia, né? Quem são esses, então? Onde eles estão e que armas eles utilizam? Para quê? Para que nós possamos estar nos defendendo, pautados na palavra do nosso Deus, amém? Nós temos então aqui, irmãos, como parte de introdução para a nossa lição de hoje, que, como comentei aos irmãos, na lição, né, nós estaremos estudando o quê? A lição de hoje ela tem como finalidade apresentar aos irmãos a doutrina, ou seja, o ensino sobre a humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João, ele se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus e também se preocupa em enfatizar que Jesus viveu entre nós e participou da natureza humana e teve o quê? Um corpo físico humano. Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje, docetismo. E nós vamos entender o conceito, ou seja, a definição deste termo aqui. Nós temos também, irmãos, 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro tópico, ele vai falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo tópico, ele vai tratar sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E no terceiro tópico, para nós estarmos encerrando a nossa lição, nós vamos estudar como essas heresias se revelam nos dias de hoje. Amém? Então, caminhando aqui para o primeiro tópico, que tem os seus 3 subtópicos, o primeiro tema do subtópico aqui é o seguinte, o que é docetismo? Vamos entender esse contexto. O termo vem do grego dóquio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo humano, corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, ou seja, como a de um fantasma. Então, esse docetismo é a crença, né? É o ensino, o falso ensino, é a heresia que diz que Jesus ele não teve um corpo físico e simplesmente ali ele tinha uma aparência como a de um fantasma. Então, nós trazemos aqui aos irmãos o conceito, né, desse tal de docetismo. E durante a lição nós vamos estar ainda abordando, né, outros assuntos relevantes a essa crença que herege, né? O segundo subtópico vai falar sobre o que os docetas ensinavam sobre Jesus, né? O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Vamos ver aqui, ó. Os seguidores desta heresia ensinavam muitas coisas e todas essas coisas o que? Fora das escrituras, fora da palavra do nosso Deus. E o nosso enfoque aqui vai ser destacar o que? A humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Ainda que o autor da revista, ele vai nos pontuar vários textos bíblicos, onde vai relatar ali, por exemplo, a parte humana de Jesus, que ele teve parentes, por exemplo, teve amigos como Zacarias, como Isabel, José e Marias, seus vizinhos e seus primos, também Simeão, Ana, e além de todas essas referências, de todos esses fatos aqui que o autor da revista ele trouxe para nós aqui, nós temos ainda o relato de Lucas capítulo 2, no versículo 40 e verso de número 52, que vai dizer assim, ó: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lá no verso 52 diz assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ou seja, tudo que nós estaremos estudando aqui está pautado na palavra do Senhor. E os docetas, né, esse pessoal que defende essas heresias, eles não creem, né, eles vão totalmente contra o que está escrito dentro da palavra do Senhor. Aqui então
nós vamos trazer o enfoque, né, do seu desenvolvimento tanto físico, intelectual, como também espiritual, pautados na palavra do Senhor. Temos o terceiro subtópico, irmãos, que tem como tema o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Aqui nós temos três para trazer aos irmãos. O primeiro, Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ele ensinava o docetismo. Também temos uma referência bíblica lá em Mateus capítulo 1, no versículo de número 23, vamos estar aqui, como disse, pautados na palavra do Senhor para combater essas heresias. Diz assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí um outro, né, que também ensinava essa heresia, Saturnino. Saturnino era o principal representante do gnosticismo sírio, e ele ensinava que Jesus Cristo não nasceu e não teve forma e nem corpo. Olha lá o que a palavra do Senhor vai dizer em 1 de João, capítulo 1, versículo de número 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ainda um outro aqui que defendia essa heresia é o chamado Marcião. É outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. E olha o que a palavra do Senhor diz através de Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, no versículo de número 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, né? Então aqui, irmãos, fica claro que a Bíblia fala do corpo físico de Jesus. Outra referência bíblica para nós estarmos estudando, lá em João capítulo 2, do versículo 20 ao versículo de número 21, que diz assim, ó: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo, ele sim teve um corpo físico. Nós aprendemos aqui então, irmãos, neste primeiro tópico, a respeito, né, destas heresias que negam a corporeidade de Cristo. E como resumo, né, como sinopse deste tópico, nós temos, ó, Jesus mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Nós trouxemos aqui para combater essas heresias, né, esses hereges, tanto Cerinto como Saturnino, como Marcião, 3 textos pautados dentro da palavra do Senhor. Nós estaremos agora caminhando para o tópico de número 2, e este tópico de número 2, ele tem como tema a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Aqui também estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro, o que era desde o princípio, lá em João, capítulo 1, verso 1, que nós já fizemos menção aqui, ó. Então, ó, os evangelhos sinóticos, nós conhecemos, né? Evangelhos sinóticos, que nós conhecemos como Mateus, como Marcos e Lucas, eles apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João, que não é um evangelho sinóptico, ele apresenta o quê? Ele reforça o aspecto divino. Então esses 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente. Já o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele revela Jesus interiormente. O que podemos então dizer que o evangelho de Jesus é uma interpretação, que o evangelho, melhor dizendo, de João, né, o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é uma interpretação de Jesus, e ele apresenta detalhes, né? João apresenta detalhes importantes, que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma. Lá em João capítulo 1, verso 14, que é o nosso textuário, diz assim, ó: e habitou entre nós, e ele também foi visto por várias pessoas, como nós estaremos estudando até a conclusão da nossa lição de hoje, né? O segundo subtópico, ele vai falar sobre a reafirmação apostólica. Aqui, ó, o apóstolo João reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que ele reitera lá? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, o propósito é mostrar com muita ênfase,
sem deixar dúvida alguma que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Vamos lá ler João capítulo de número 20, no verso de número 27, diz assim, ó: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então aqui João relatando, né, ali quando Tomé ele duvidou, e aí Jesus ele disse para ele colocar o dedo então ali nas suas feridas, ver as suas mãos e não ser incrédulo. Aí no caso aqui ainda, irmãos, podemos trazer um outro relato que Jesus Cristo ele sofreu, ele padeceu na mão de um personagem que o povo reconhece a sua existência. Que personagem? Pôncio Pilatos. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 1, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo de número 2. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Verso 2: e maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Ou seja, esse relato traz para a gente o quê? Que Jesus, entre aspas aqui, ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, a história de Jesus, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Então eles acreditam na existência de um, mas não acreditam que esse um, né, ele estava ali com Jesus Cristo. É uma heresia, irmãos, que a palavra do Senhor ela vem nos combatendo, né? ela vem combatendo, melhor dizendo, essa crença, né, essa heresia aqui desse docetismo aqui. No terceiro subtópico, uma crença herética. Vamos ver aqui, os escritos do apóstolo João, o Evangelho que ele escreveu, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. E nesta época, o docetismo, ele já fazia o quê? Ele já se fundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus, conforme nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, na 1 de João, capítulo 4, no verso de número 3. Ainda aqui, irmãos, tem um relato muito importante a nós estarmos aqui trazendo aos irmãos nessa oportunidade, a gravidade que tem esta heresia. Veja bem, se Jesus não teve corpo real, como eles falam, ele também não morreu. E se ele não morreu, ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, logo não há esperança para a nossa salvação. E olha que o apóstolo Paulo, combatendo essa heresia, ele vem trazendo aqui na sua carta, em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao 3, depois do 17 e 18. Diz assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retardes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha só, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, melhor dizendo, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ao verso 3 diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ao verso 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, nós entendemos aqui, né, a razão pela qual o apóstolo João foi contundente contra esses docetas. Amém? Então, o resumo deste tópico de número 2, que nós estudamos sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, ele vem nos dizendo assim, os evangelhos sinópticos, nós já falamos aqui, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. Já João, que não faz parte dos evangelhos sinópticos, ele apresenta Jesus, né, como que seu aspecto divino.
Amém? Nós estaremos agora caminhando para o terceiro tópico da nossa lição de hoje. E o terceiro tópico ele tem como tema: como essas heresias se revelam hoje. Vamos ver aqui, primeiro subtópico: quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons da Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Porém, irmãos, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é o ensino moderno de Cerinto e de seus seguidores. Nós já vimos aqui a respeito de Cerinto, que negava o quê? Nós falamos aqui que ele negava o nascimento virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, a Bíblia ela anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal do nosso Mestre. Desde o Antigo Testamento, quero trazer aqui dois textos aos irmãos. Lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, 14, onde Jesus ali é anunciado, a palavra do Senhor vai dizer: portanto, o mesmo Salvador vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E aí, essa profecia, ela se cumpre, lá no Novo Testamento. E no Novo Testamento, quero ler aqui com os irmãos, Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, que diz assim, e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E aí o anjo responde para ela, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então os irmãos já repararam que desde o início da aula nós estamos aqui combatendo, defendendo a nossa fé, pautados na palavra do nosso Deus. Ainda podemos trazer aqui nesse conceito o segundo subtópico que vem trazendo: quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Aqui o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Ele dizia que Simão, o Cirineu, aquele que ajudou a Cristo carregar a cruz ali, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. O que é populacho? O grupo menos favorecido de uma comunidade ou de uma sociedade. Ou seja, a multidão de pessoas que estava ali confundiu ali, tomou o Simão ali como Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Olha que heresia, irmãos. E também, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, ele também declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Outra heresia, outro ensino errado aqui, Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. Volto a frisar: a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Paulo vai lá em 1 Coríntios capítulo 15, agora do verso 3 e 4, que nós estaremos lendo. Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo como ensinamento sadio, como ensinamento verdadeiro. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Nós já vimos lido este versículo antes. Agora eu quero ler o verso 4. E foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Amém? Então o terceiro subtópico, nós estaremos estudando a confirmação histórica. Aqui, o autor da revista, ele trouxe dois historiadores. Um historiador judeu, Flávio Joséfo, que viveu ali de 37 a 100 depois de Cristo. Ele disse assim, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Abre aspas, fecha aspas. E aí, também um historiador romano chamado Tácito, que viveu de 55 a 117 depois de Cristo, ele diz assim, aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Aqui, irmãos, nós trouxemos duas referências aos irmãos de dois historiadores, porém, nós temos como
palavra do Senhor, como manual de fé e conduta. Só a Bíblia já nos basta, mas para trazer aqui essa confirmação histórica. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 1, no versículo 1 ao versículo de número 4. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, as pessoas ali viram Jesus após o que? Ele ter ressuscitado, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Aqui então, irmãos, neste contexto aqui, a Bíblia declara que depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, como nós acabamos de estar lendo aqui em Atos dos Apóstolos. A sinopse, irmãos, deste tópico de número 3, onde nós estudamos aqui sobre como essas heresias se revelam hoje, diz assim, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Muitas pessoas, contestam, mas é um fato incontestável. Por isso nós estamos aqui, defendendo a nossa fé, através dessa palavra não tão conhecida, não tão falada, a apologética, que é o que? A defesa da nossa fé. Caminhando então para a conclusão da nossa lição de hoje. As expressões, abre aspas, o verbo se fez carne, fecha aspas, e, abre aspas, Jesus Cristo veio em carne, fecha aspas, significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Então aqui, Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Quero aqui trazer aos irmãos também uma referência lá na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao versículo de número 24, que diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Verso de número 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então aqui, no verso 23 ainda podemos estar lendo. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo. Olha aqui a prova corpórea também na palavra do Senhor, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Que Deus abençoe então a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, que terá como tema: Deus é triuno. Amém?